Você já parou para pensar se o nosso hino nacional brasileiro é um plágio? Calma aí, parece inacreditável, eu sei. Mas e se eu te disser que essa é uma teoria intrigante que pode ser até verdadeira? Acredite ou não, alguns curiosos e até especialistas já levantaram essa teoria dizendo que o hino pode ser meio que inspirado em outra composição. Hoje eu vou te mostrar algumas melodias semelhantes ao do nosso hino e contextualizar a história com algumas datas. Vamos lá! Quem compôs a melodia do hino nacional brasileiro foi um grande compositor, Francisco Manuel da Silva. Ele viveu entre 1795 e 1865. E aí eu já apresento o grande problema, o que gera o grande debate sobre se o hino realmente é um plágio ou não. O problema é que a gente não sabe a real data da composição do hino. Então tem que guardar isso, que depois, no final do vídeo, eu faço uma contextualização e a gente volta para esse importante detalhe. O que se tem certeza é que a melodia do hino foi apresentada pela primeira vez em 1831. Então a gente vai partir dessa data, ok? Eu vou te mostrar algumas músicas que possuem melodias do hino, começando pela mais recente até a mais antiga. E aí a gente vai contextualizando para entender um pouco a história desse suposto plágio. A primeira música que eu trago aqui é Centone di Sonata número 1, do Paganini. Essa música foi composta em 1828. Antes ou depois do hino? Escuta isso, depois a gente conversa. Uma música muito semelhante, mas muito semelhante mesmo, é Don Sanche, do Liszt, composta em 1825. O Liszt tinha apenas 14 anos de idade quando fez essa ópera. E aí a gente tem esse trecho aqui que é muito marcante. Uma outra obra semelhante, que tem uma pequena parte assim semelhante ao hino, uma frase, é a Fantasia para Flauta Solo, do Sigismund Neumann. Mesmo que seja só um trechinho, vale a pena falar sobre essa composição, porque o compositor, o Neumann, é austríaco, mas ele morou no Brasil, ele morou no Rio de Janeiro, justamente na cidade do Francisco Manuel da Silva. E mais, ele foi professor do Francisco Manuel da Silva. A obra foi composta em 1823. Francisco Manuel da Silva também foi aluno de um outro grande compositor brasileiro, José Maurício Nunes Garcia, e ele fez essa composição em 1821, chamada Método de Piano Forte. Pelo contato entre os dois compositores, eu acredito, então na minha opinião, que o Francisco Manuel da Silva, sim, ouviu essa composição em algum momento da sua vida. Porém, a primeira grande melodia que a gente tem notícia, semelhante ao hino nacional, vem do Rossini, da ópera Cinderela. Na abertura tem uma melodia semelhante. Essa abertura, essa ópera, então, foi apresentada em 1817. Tá, mas agora tem uma série de coisas que a gente tem que observar para saber se realmente o hino nacional brasileiro é um plágio. Uma é que essas datas são as datas de estreias das obras. Os compositores poderiam e deveriam estar compondo essas obras antes. A gente não sabe a real data da invenção dessas melodias. Outra é que a gente não sabe se entre esses compositores eles tiveram acesso às músicas um dos outros. O mundo não era como hoje, onde você dá um clique no celular e escuta a música de qualquer lugar do mundo. Não é porque ela foi escrita antes que necessariamente o mundo inteiro ouviu. E tem um grande problema na nossa discussão, que é saber o que de fato é plágio. Não significa que se um artista pegou uma frase X ou Y é considerado plágio. E também não é determinado pelo número de compasso, etc. Isso é uma discussão que vai parar na mesa de um juiz, que ele vai discutir, vai rever, vai entrar em várias questões para saber se de fato um compositor roubou a ideia do outro compositor. Mas vamos dizer então que os compositores realmente ouviram as obras um dos outros e intencionalmente copiaram, um por um. Aí a gente volta para aquela discussão inicial.
em que ano exatamente Francisco Manuel da Silva compôs o hino nacional brasileiro. Alguns dizem que foi em 1822. Se foi, ele fez antes do Paganini, antes do Liszt e antes do Neumann. Mas poderia ter ouvido e até tocado a música do José Maurício Nunes Garcia, que foi seu professor. E claro, né, poderia também ter ouvido a obra do Rossini. Agora, se ele fez em 1831, como é a data da estreia que a gente tem nos documentos, ele pode ter se inspirado em todos esses compositores. Até se ele fez depois de 1828, que é o primeiro exemplo que eu coloco aqui do Paganini. Então, poderia ter ouvido todas elas, a gente não tem certeza. É claro que um artista se inspira em ideias que vêm de outros artistas, isso é normal na arte. O grande problema é saber se ele ou se um artista roubou a ideia do outro artista. E isso nunca saberemos. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal e até mais.